Questão número 6. A Lua, com seus encantos, esteve sempre povoando a imaginação dos artistas e estimulando as grandes ideias dos homens da ciência. Palco de grandes conquistas científicas, o ambiente lunar, comparado com o da Terra, possui um campo gravitacional fraco, o que torna impossível a manutenção de uma atmosfera na Lua. Sem atmosfera, não há nada que filtre a radiação solar, ou queime os meteoritos que frequentemente caem e criam crateras no solo lunar. Muito bem. Após esse breve comentário sobre a Lua, o professor Arnaldo apresentou um painel ilustrando uma situação vivida por dois astronautas, Brian e Robert. No painel constava o panorama do solo lunar cheio de crateras, um céu escuro bem diferente do normalmente azulado aqui na Terra e um belo flagrante da imagem de Brian refletida no capacete de Robert. Luana afirma que o capacete de Robert está funcionando como um espelho esférico convexo. Considerando essas informações e as imagens apresentadas, pode-se concluir que... Bem, vejamos novamente o painel. De fato, no painel, nós vemos claramente que a superfície do capacete de Brian reflete a imagem de um astronauta. Aliás, o capacete de Robert. Ok? Brian é o outro astronauta. E Robert pergunta a Brian se ele percebeu o forte tremor no solo devido ao impacto de um meteorito que caiu ali perto. Além disso, ele pergunta se Brian já fez a experiência de queda livre de dois corpos de massas diferentes e formas diferentes a partir da mesma altura. Muito bem, vamos avaliar as afirmativas. A primeira afirmativa diz que a imagem do capacete de Robert é de natureza real. E o tempo de queda na experiência citada é o mesmo para qualquer corpo. Bem, vamos começar pela experiência que Brian vai realizar. Se soltarmos dois ou mais corpos nas proximidades de um corpo celeste, como a Lua, por exemplo, e esses corpos ficarem sujeitos apenas à força gravitacional, então eles ficarão sujeitos à mesma aceleração, que nós chamamos de aceleração gravitacional. Portanto, se soltarmos dois corpos de uma mesma altura, ainda que eles possuam massas diferentes, sem resistência do ar, os dois corpos chegarão necessariamente ao mesmo tempo no chão, se soltos ao mesmo tempo. Então, o tempo de queda de ambos é o mesmo. O tempo de queda, nesse caso, se soltarmos a partir do repouso, é a raiz quadrada de 2h sobre g. Muito bem. Agora, vejamos as características da imagem fornecida pelo espelho convexo, que é a frente do capacete de Robert. O espelho convexo possui um eixo principal, e esse eixo principal define 3 pontos: o vértice, o foco principal e o centro de curvatura. Vamos considerar as condições de Gauss. Nesse caso, a posição focal corresponde à metade da distância entre C e V. Então, quando posicionamos um objeto perpendicularmente ao eixo principal e traçamos pelo menos 2 raios notáveis, podemos definir a característica da imagem fornecida por esse tipo de espelho. Então, vamos lá. Vamos traçar um raio de luz partindo do objeto que é paralelo ao eixo principal. Raio de luz paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco principal. Agora, vamos traçar um raio de luz que incide no espelho na direção do centro de curvatura do espelho. Nesse caso, a incidência no espelho é normal à superfície, ou seja, o ângulo formado entre o raio de luz e a reta normal no ponto de incidência é 0 graus. Portanto, o raio de luz incide e volta pelo mesmo caminho. Então, observamos claramente que os raios de luz que refletem no sistema óptico, que é chamado de espelho esférico convexo, o fazem divergindo. Quando a luz sai divergindo de um sistema óptico, nós dizemos que o vértice é chamado de ponto-imagem virtual. Portanto, a imagem fornecida pela superfície do capacete do astronauta é uma imagem virtual. Aliás, ela é virtual, direita e menor. Portanto, a alternativa A, incorreta. Vejamos a alternativa B. A imagem do capacete de Robert é de natureza virtual, certo? E o impacto do meteorito não é audível pelos astronautas. Também certo.
já que, como na Lua reina o vácuo e o som é uma onda mecânica, não há como haver propagação de som do local do impacto até o astronauta. Não há ar. O som não se propaga através do vácuo. Portanto, é certo o que se diz na alternativa B. E é isso.